Este homem executou criminosos de guerra nazistas, assassinos em série e até um pai inocente. E então ele disse que a pena de morte não funciona. Ele executou mais de 400 pessoas, possivelmente até 600, e no final da vida, escreveu que a pena capital não havia alcançado nada. O nome dele era Albert Pierre Pont. Ele foi o carrasco mais prolífico da Grã-Bretanha no século XX. A morte não era apenas o trabalho dele, era um negócio de família. O pai dele era carrasco, o tio dele era carrasco. Quando era estudante, ao perguntarem o que queria ser, ele respondeu: "Quero ser carrasco como meu pai." Albert realizou seu desejo, depois passou o resto da vida se perguntando se tudo aquilo não era inútil. Este episódio é um mergulho fascinante em uma figura histórica pouco conhecida, mas inesquecível. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da história. Meu nome é Marc Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de todos os tempos. É isso que faço aqui, tento descobrir tudo o que já aconteceu. E, cara, tem muita coisa mesmo. Desde que cheguei aqui, não parou de acontecer coisa. Então temos muito o que colocar em dia. Não temos tempo a perder. Mas antes de começar, só quero agradecer muito a você por estar assistindo a este episódio. Sempre que você clica em um episódio, apoia a comunidade ou entra no acampamento, tudo funciona. É realmente por isso que faço o programa, porque posso passar um tempo com pessoas como você por 1 hora por dia. Isso realmente significa muito pra mim. Então, muito obrigado por manter as luzes acesas na tenda, por manter o fogo aceso. Eu sou eternamente grato a você. E o Cristos também é, não é, Cristos? Com certeza. Vamos lá, cara. Você só dá uma tragada no seu vape e aí você só diz, vamos lá. Precisamos ser mais profissionais nos acampamentos, especialmente no Bohemian Grove. Seja mais sério. Não, Cristos, também quero agradecer. Você é incrível e agradeço por sempre estar aqui. Eu realmente agradeço, Mark. Isso é muito bom. Certo, vamos lá. Eu só ia dizer que é muito gentil. Vamos direto ao assunto. Certo. Quem é Albert Pierre Pont? É um sobrenome francês. Então, primeiro de tudo, eu vou pronunciar como Pierre Pont. O nome dele, obviamente, é algo como Pierre Pont. É assim que você diria. Mas eu vou falar Pierre Pont porque é assim que os britânicos diziam. Ele é um personagem fascinante na história. Acho que você provavelmente nunca ouviu falar dele, mas ele pode mudar sua visão sobre pena de morte, execução e vida, com uma filosofia única em sua trajetória. Um pequeno detalhe que eu adoro começar contando. Albert Pierpont era um carrasco. Ele era um enforcador. Ele matou algo entre 400 e 600 pessoas. Ele era o cara que fazia isso, o carrasco, o homem com o capuz preto que simplesmente fazia acontecer. Agora ele morreu em 1992. Ele comandava tudo isso nos anos 1900. Ele ouvia Red Hot Chili Peppers. É loucura. 1992 foi quando ele morreu. Ele ouviu Metallica. Ele pôde tomar Mountain Dew. Ele tomou Mountain Dew. Quero dizer, pensa nisso. Tipo, não foi há tanto tempo assim. Ele era um cara de verdade que viu Copas do Mundo e tudo mais. Sabe o que quero dizer? É loucura. Vamos contextualizar. Como alguém se torna um carrasco? Bem, para Albert Pierre Pont, ele nasceu nesse meio em 30 de março de 1905 na vila de West Riding, em Yorkshire, na Inglaterra. Era o terceiro de 5 filhos, o filho homem mais velho, e sua família era pobre. Não era aquela pobreza romântica, tipo minha mãe tirava leite das vacas. Não, era mais do tipo que o pai ficava pulando de emprego em emprego, como aprendiz de açougueiro, fabricante de tamancos, operário de moinho e, sabe, gastava todo o dinheiro que entrava com bebida. Era terrível. Agora, o pai dele se chamava Henry Pierpont. Agora, Henry tinha um segredo. Em 1901, ele tinha realmente feito parte da lista oficial de carrascos do serviço prisional de Sua Majestade. Era um trabalho de meio período, tudo bem, era algo que você pegava como um bico, sabe o que quero dizer? Não havia salário nem aposentadoria, só um pagamento por execução, trabalho de bico. Você só aparece quando é chamado e recebe. Agora o papel exige máxima discrição. Carrascos não podiam chamar atenção nem compartilhar detalhes do trabalho com ninguém. Mas tem uma coisa sobre o velho Henrique. Henrique era um beberrão e dos pesados. Agora um dia, ele aparece na prisão um dia antes de uma execução estar marcada, possivelmente sob influência de álcool, e repreende furiosamente as pessoas que o haviam chamado. Talvez pelo estresse de sustentar a família ou culpa por ser carrasco, em 1910, Henrique é afastado. Agora seu irmão, Thomas Pierpont, que havia entrado para a lista de carrascos em 1906, continuou o trabalho com muito mais profissionalismo, e viria a se tornar um dos carrascos mais experientes da Grã-Bretanha.
Alberto só soube de tudo em 1916, quando as memórias de Henrique saíram em um jornal. Esse foi o momento em que a real carreira de Henrique foi revelada à família. Alberto, com 11 anos, não se horrorizou, mas ficou fascinado. Bem, quando o velho papai Henrique morreu em 1922, Alberto, então com apenas 17 anos, herdou 2 pequenos folhetos, basicamente, nos quais seu pai havia escrito sua história como carrasco. E nesses livros estava o diário de execuções do seu pai, e o diário listava detalhes de cada enforcamento do qual ele participou. E Alberto os estudou e ficou obcecado por eles. Durante o resto da década de 1920, Pierpont trabalhou como entregador para um comerciante, mas nunca deixou de focar em seu verdadeiro objetivo. Em 19 de abril de 1931, ele escreveu aos comissários do serviço prisional se candidatando a assistente de carrasco, mas foi recusado. Não havia vagas, nenhum emprego. Volte mais tarde. 6 meses depois, esse convite chega. E ele treinou por 4 dias na prisão de Pentonville, em Londres, praticando em bonecos. E em setembro de 1932, com 27 anos de idade, ele foi oficialmente aceito na lista como assistente de carrasco. Seu primeiro emprego foi em dezembro de 1932. Ele ajudava o tio Tom em uma prisão em Dublin, enforcando o jovem fazendeiro irlandês Patrick McDermott, que matou o irmão. O trabalho de Pierpont como assistente era basicamente acompanhar o prisioneiro até a plataforma, amarrar suas pernas e sair de cima do alçapão antes que seu tio puxasse a alavanca. Bem fácil, não é? Todo o processo do cadafalso até a morte levava menos de 1 minuto. Durante o restante da década de 1930, Pierpont era um matador de meio período. Trabalhava em seu emprego normal e aceitava execuções ocasionais quando surgiam. Agora, a maioria estava ao lado do seu tio Tom. Não aquele tio Tom, mas um tio de verdade, realmente chamado tio Thomas. E ele aprendeu o método do seu tio. Ele era, sabe, digno e muito preciso. Ele não estava bêbado o tempo todo, o que é bom. E o conselho de Tom a Alberto era claro. Se não consegue fazer isso sem uísque, é melhor não fazer. Naquela época, acho que os carrascos tinham uma certa fama de serem beberrões, porque a culpa os atingia, e isso os deixava estressados. Eles ficavam no limite. Então eles acabavam bebendo, e Tom dizia, não, você tem que ser profissional nisso. Nada de beber durante o trabalho. Agora, Alberto foi ganhando experiência ao longo dos 10 anos seguintes, até outubro de 1941, quando Pierpont finalmente realizou sua primeira execução como carrasco principal. Agora ele tinha apenas 36 anos e encontrou sua vocação na vida. A primeira tarefa foi executar o brutal assassino da máfia, Antonio Babi Mancini. Mas Alberto não iria apenas fazer o trabalho, ele iria reinventar a arte de matar. Agora é aqui que as coisas ficam um pouco estranhas, então só me acompanha. Alberto Pierpont não apenas batia o ponto, fazia o trabalho e ia embora. Ele aperfeiçoou o que fazia. Ele encarava a execução com a precisão de um cirurgião ou algo assim. E essa combinação, certo? Como pegar algo moralmente cinzento, um pouco questionável, e tentar encontrar a melhor maneira de fazer isso, de como fazer isso, sabe, da forma mais humana possível. É uma das coisas mais interessantes de toda essa história, né? Tipo, ok, você vai matar alguém. Você espera que a pessoa tenha feito algo ruim, mas você não sabe todos os detalhes, sabe? Então você meio que fica racionalizando na sua cabeça. Você quer que a morte seja rápida porque isso é o mais humano a se fazer. Você não quer que essa pessoa sofra mais. Quero dizer, isso às vezes acontece com enforcamento. Tipo, a pessoa está lá pendurada, quebra o pescoço, mas não morre. E aí, o que fazer? Eles estão livres? Não deixe eles irem. Quando corta a cabeça de uma galinha, ela ainda corre. Isso é pesado, Cristos? É um exemplo popular. Exemplos do quê? De uma galinha que não morre? Não, falo de um cara que quebra o pescoço e sobrevive. Então precisam matá-lo de outro jeito. Isso é bem diferente, desculpa. Só estou dizendo que Pierpont basicamente tentou padronizar esse processo e ele aperfeiçoou isso a ponto de as pessoas descreverem como uma arte. Então é isso que ele fazia. No dia anterior à execução, ele chegava à prisão e recebia a altura e o peso do condenado à morte. E ele olhava pelo que eles chamavam de Judas. Agora, isso é como um olho mágico na porta da cela para observar o porte do prisioneiro sem ser visto. Ele ia até a câmara de execução, geralmente ao lado da cela do condenado, e testava o equipamento com um saco de areia do mesmo peso. É estranho ele só entrar na cadeia, olhar para alguém e pensar, esse cara vai morrer amanhã. E então ele o matava. No enforcamento, o comprimento da queda é crucial. Se for curto, o pescoço não quebra e o prisioneiro morre sufocado em cerca de 20 minutos. Era isso que eu queria dizer. Não é que eles quebrem o pescoço, é que eles apenas se sufocam e não quebram o pescoço. Você entende o que eu estou dizendo? Isso, sobre aquele ponto do frango que você mencionou antes.
Agora, se a queda for muito longa, aí você pode literalmente decapitar a pessoa. E isso é extremamente brutal, gráfico e francamente uma bagunça. Sangrento. É. Pierre Pon usou a tabela de quedas do home office para calcular o comprimento ideal da queda conforme o peso do prisioneiro. Mas ele fazia seus próprios ajustes na tabela com base no que observava pelo olho mágico. Literalmente, tipo, quão grossos são os pescoços deles, quão musculosos eles são, e depois de um tempo, ele conseguia simplesmente avaliar a olho, literalmente como um especialista que pode olhar para o seu tornozelo torcido e dizer, é um tornozelo torcido. Ele apenas olhava para o cara e dizia, isso, 8 pés, esse tipo de corda, nylon. Ele sabia executar seu trabalho com precisão científica. Agora, na manhã de uma execução, sempre às 8 da manhã, Pierre Pont, seu assistente e 2 agentes penitenciários entravam na cela do condenado. Pierre Pont amarrava os braços do prisioneiro atrás das costas, com uma correia de couro, e então o grupo atravessava uma porta de ligação até a câmara de execução. O prisioneiro era então posicionado em um local marcado sobre o alçapão. Colocava um capuz branco de algodão na cabeça e, em seguida, a corda. Uma corda revestida de couro com esse olhar de metal posicionado sob o maxilar esquerdo. Projetada para que, quando o prisioneiro caísse, a cabeça fosse forçada para trás e o pescoço se quebrasse na segunda vértebra cervical. E então ele empurrava com a alavanca. Segundo Pierre Pont, do momento em que entrou na cela até abrir o alçapão, passaram-se 12 segundos. Esse era o padrão dele, amplamente citado em relatos populares, mas alguns historiadores dizem ser difícil confirmar se esse número é exato ou um pouco mitificado. É indiscutível que Pierre Pont era excepcionalmente rápido e muito deliberado em relação a tudo isso. Ele queria rapidez. Segundo o próprio relato dele, ele chamava a execução de sagrada, não necessariamente no sentido religioso, mas no sentido de que ele acreditava que a pessoa condenada merecia que sua morte fosse tratada com absoluta competência e respeito. Ele não queria se atrapalhar, pegar a corda, fazer piada, ser cruel ou causar sofrimento desnecessário, só queria rapidez, terminar logo com aquilo. E essa era a versão dele de misericórdia. Isso levantou muitas questões, e tem uma que você não pode falar sobre Pierre Pont sem encarar de verdade. Você pode fazer algo ruim, como matar pessoas, mas transformar isso em algo bom e redentor de alguma forma? Tipo, tudo bem matar 600 pessoas se você está fazendo isso para o governo e se faz de forma humana, mas será que você conseguiria fazer isso? Tipo, você conseguiria lidar com isso como ser humano? Sim, matou 600 pessoas, mas eram assassinos em série, nazistas, assassinos e abusadores sexuais. Mas fui eu quem fez isso. Acho que isso não é pra mim. Só seguindo ordens. Acho que sim. Essas pessoas são ruins, mas não apoio a pena de morte. Não combina comigo, sou católico. Então a gente meio que é contra a pena de morte, esse tipo de coisa. Funcionou uma vez, salve pro Jesus. Fora isso, não dá. A gente não é a favor, é só prender mesmo. Certo? Tipo, a pena de morte é quase como uma saída fácil. É mais sobre o castigo intrínseco de tudo isso. Mas pra mim, eu penso assim, o castigo é você ter que passar o resto da sua vida na prisão, que é um lugar difícil de se estar. Talvez haja um elemento de redenção, onde ao chegar aos 80 anos você tenha feito algo bom no mundo e se redima. A prisão era tão ruim naquela época? Naquela época, provavelmente seria fácil fugir. Mas sim, era horrível. Você já vivia na miséria, de qualquer forma. Se esse cara fosse pobre... Uma prisão na Inglaterra em 1930. No fim dos anos 1930 e início dos 40 começa a Segunda Guerra Mundial. E no final de 1945 e início de 1946, após a libertação do campo de concentração de Bergen-Belsen, os militares britânicos realizaram julgamentos por crimes de guerra contra os funcionários do campo. E o nosso rapaz, Albert Pierpont, foi o escolhido para fazer o serviço. Então levaram ele para a prisão de Hameln, na Alemanha. E a escala do que o aguardava lá era diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Quero dizer, várias forcas foram erguidas no pátio da prisão. As execuções ocorriam em série, com vários prisioneiros sendo enforcados rapidamente, um após o outro, sem pausa. Em certas manhãs, mais pessoas eram enforcadas em uma sessão do que Pierre Pont executava em um ano. Em 13 de dezembro de 1945, Pierre Pont enforcou 13 pessoas condenadas por crimes de guerra em Bergen-Belsen, incluindo Joseph Kramer, o comandante do campo conhecido como a Fera de Belsen. Irma Graves, a guarda da SS de 22 anos que havia sido condenada por selecionar prisioneiros para as câmaras de gás e por abuso físico sádico. Graves foi a mulher mais jovem condenada à morte sob a lei britânica em todo o século XX.
Mas as execuções de Bergen-Belsen foram realmente apenas o começo. Nos anos seguintes, Pierpont viajaria repetidamente para a Alemanha e Áustria, executando cerca de 200 criminosos de guerra, muitos deles ex-funcionários de campos de concentração de Belsen, Ravensbrück e outros campos, assim como indivíduos que foram condenados por várias outras atrocidades durante essa ocupação. Agora o trabalho era feito novamente com a mesma precisão mecânica que tenho certeza de que os alemães valorizavam. Eles gostam de boa engenharia. Claro, esse cara era como o BMW de matar gente. Dizia, vamos fazer isso do jeito certo. Profissional, sem enrolação. Você sabe, só tira esse cara daqui. Agora, o contexto aqui é muito estranho porque, você sabe, ele está lidando com assassinos comuns e, sabe, maníacos sádicos na Grã-Bretanha. E agora ele está lidando com criminosos de guerra, certo? E as pessoas que ele está enfrentando são realmente, você sabe, tipo, malignas. Como se fosse parte desse mal industrializado, desse mal do genocídio. Pierpont nunca detalhou publicamente como era executar criminosos de guerra nessa escala. Imagine chegar em casa e dizer, matei 13 pessoas hoje. Tipo, claro, o que aquelas pessoas fizeram foi errado, mas também lidar com o peso de tirar a vida de 13 pessoas quero dizer, isso pesa em você, né? Agora, em suas memórias, ele manteve o mesmo distanciamento profissional que levava a cada execução, mas o volume, 200 enforcamentos após a Segunda Guerra Mundial, o colocou nesse cruzamento entre história e moralidade. E ele era um instrumento encarnado através do qual a justiça dos aliados, você sabe, era basicamente executada. A mão que puxava a alavanca dia após dia, nome após nome. Quero dizer, sim, de certa forma, acho que ele era como um adido militar para o exército britânico, sabe? Porque era isso que os britânicos estavam fazendo. Eles também estavam atirando nos alemães. Agora, o que realmente abalou a Grã-Bretanha, porém, não foi como Albert matou, mas quem ele matou. Então, de volta para casa, várias das execuções de Pierpont se tornaram como marcos históricos por si só na história jurídica britânica, não necessariamente por causa dele, mas pelo que aconteceu depois. Por causa de Hamel, dos enforcamentos e da justiça industrial trazida para esse julgamento de guerra em grande escala, esses casos domésticos com os quais Albert lidava eram de certa forma mais íntimos e, em alguns aspectos, mais devastadores. Então, havia erros judiciais individuais que poderiam colocar todo o sistema em questão. Então, sabe, quando se trata de pena de morte, obviamente a primeira coisa que as pessoas pensam é: bem, e se você matar um inocente? Certo? Esse é o ponto. Imagina se te prendem e afirmam que você cometeu um crime, mas você nega e eles insistem que sim. Você vai a julgamento, dizem que você é culpado e a sentença é morte. Você pensa, serei morto por algo que não fiz. Quero dizer, existe uma maneira mais atroz de morrer? Especialmente se um deles for particularmente convincente. Eu não fiz isso. Dá pra ver nos olhos dele. E então Alberto Pierpont precisa matá-lo. Ele te olha como quem diz, pela minha vida não fui eu. E ele só tem que ficar tipo, quero dizer, como você vive com isso? Bem, isso aconteceu. O nome dele era Timothy Evans e ele foi condenado pelo assassinato de sua filha bebê. Evans foi acusado de matar a esposa, mas só foi julgado pela morte da filha. Evans sempre afirmou ser inocente nas audiências, dizendo que o verdadeiro assassino era seu vizinho John Reginald Christie, mas ninguém acreditou. Então Evans foi enforcado por Pierpont em 9 de março de 1950. Mas 3 anos depois, em 1953, aquele vizinho, o tal do Christie, foi preso e confessou ter assassinado 6 mulheres, incluindo a esposa de Evans. Os corpos foram achados escondidos na casa dele em Rillington Place, Londres. E então Pierpont enforcou Christie também. Mas a terrível verdade era obviamente impossível de ignorar. Timothy Evans quase certamente era inocente. E o Estado matou um cara por um crime cometido pelo vizinho dele, o mesmo vizinho que testemunhou contra ele no julgamento. E então Albert Pierpont matou os dois. Quero dizer, é uma loucura. Evans foi até perdoado postumamente em 1966. Nossa, é loucura total. Se você é carrasco, precisa largar o emprego no mesmo dia. Você pensa, executei alguém inocente. O vizinho confessou matar 6 mulheres, mas não mencionou o bebê. Isso faz diferença. Mas quero dizer, de acordo com a lei britânica, ele foi perdoado depois da morte. Então eu imagino que provavelmente tem mais coisa nesse caso do que eu sei de cabeça. Mas quero dizer, ele continuou fazendo isso por mais alguns anos depois disso, depois de ficar tipo, ops. Não entendo como você pode ser tão frio.
Sabe o que quero dizer? É algo muito íntimo, tirar a vida de alguém, olhar para a pessoa, colocar um saco na cabeça dela, avaliá-la, errar e depois agir como se fosse só um dia ruim no trabalho. Tipo, isso é loucura. É. E aí, galera, vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu preciso contar uma coisa meio constrangedora. Beleza, eu tenho malhado com bastante frequência há um tempo, eu adoro malhar, acho super importante e faz parte da minha rotina diária. E eu não como besteira, e estou fazendo tudo o que se deve fazer, e fiquei em boa forma. Percebi que os resultados não acompanhavam mais meu esforço, especialmente após ter um filho. Eu continuava me dedicando, mas os resultados na academia não eram os mesmos. Eu ficava com um pouco mais de gordura na barriga, minha energia estava meio inconsistente, a recuperação estava demorando um pouco mais. Presumi que era só pela idade, faz sentido, né? Quando os caras entram na casa dos 30, a testosterona diminui naturalmente. E sabe, quando isso acontece, seu corpo literalmente começa a armazenar mais gordura e você começa a perder músculo mais rápido. Mas aqui está o que me pegou de surpresa. Quanto mais gordura corporal, mais seu corpo converte testosterona em estrogênio, facilitando acumular ainda mais gordura. Esse ciclo se repete. Comecei a tomar Marsman, e sinceramente, após um tempo percebi diferença. Parece loucura, mas é real. Em 2024 fiz exames de sangue. Minha testosterona estava ok, mas no limite inferior do normal. Recentemente fiz exames de sangue sem relação com isso. E eu estou tomando Marsman há, sei lá, uns 4 ou 5 meses, minha testosterona aumentou. Não sei se foi pelo Marsman, não posso afirmar. Talvez eu esteja me alimentando e dormindo melhor. Mas minha testosterona aumentou mesmo, o que me surpreendeu. Minha energia está mais estável e meus treinos melhoraram. No verão, estou mais definido e me sentindo melhor. Marsman é um suplemento natural, mas nem tenho ele aqui no estúdio, está na minha casa. Sem hormônios sintéticos ou estimulantes, apenas ingredientes como Tonkat Ali, Shilajit, zinco e boro, feitos para ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. Agora olha, você pode simplesmente comprar todos esses suplementos por conta própria. Você pode comprar Tonkat Ali, Shilajit, mas tem que garantir que são de um lugar confiável, tem que garantir que são de qualidade. E pode ficar caro juntar tudo isso, mas com Marsman já vem tudo em um só, pronto para você. É feito nos Estados Unidos, cada lote é testado por terceiros. E mais de 91% dos usuários realmente relatam mais energia. Veja só, o Marsman oferece garantia de 90 dias para reembolso. Você testa por 3 meses, e se não gostar, recebe seu dinheiro de volta sem riscos. E por tempo limitado, as pessoas que estão ouvindo este programa vão receber 50% de desconto vitalício. Eu não sei com que frequência essa oferta aparece, eu não sei por que eles estão fazendo isso. 50% de desconto vitalício, frete grátis e 3 brindes em mengotomars.com. Acesse o site para garantir o desconto e os brindes na finalização da compra. Produto também disponível na Amazon. Funcionou para mim, e eu gostei. Ainda tomo porque gosto de suplementos naturais e me sinto bem. Agora, quando perguntarem onde você ouviu falar sobre isso, diga que foi o pessoal bacana do History Camp que te indicou. Isso ajuda muito o programa, mais do que você imagina. Agora vamos voltar ao assunto. Ei pessoal, vamos fazer uma pausa porque preciso contar algo que me empolga. Quem me conhece sabe que amo café e cafeína. Eu também estava usando sachês de nicotina o tempo todo, às vezes chegando a 1 pacote por dia. E sinceramente comecei a perceber que estava meio agitado. Meu coração acelerava, eu ficava meio tenso, não dormia direito, eu estava meio ansioso. Se você gosta de bem-estar e biohacking como eu, seu corpo está tentando te dizer algo. Por isso adoro os sachês Ultra e entrei em contato com eles, pois adoro o produto. E antes que você pergunte, não, esses não são produtos de nicotina. Não tem nicotina, tecnicamente não tem cafeína. O que eles são é um sachê carregado de nootrópicos e adaptógenos, coisas como alfa-GPC para clareza mental, L-tianina para aquele foco calmo e Infinity Petis, que te dá uma energia limpa e suave que não te faz sentir como se fosse explodir. Eu ainda mantenho o ritual que eu adoro. Eu simplesmente adoro pegar um sachê e experimentar. Melancia é na verdade o meu sabor favorito, mas você não sente aquele pico de ansiedade ou abstinência como acontece com a nicotina. Meu sono melhorou muito, e quem entende de recuperação sabe que isso é fundamental. Esses produtos funcionam mesmo, deixo eles na mesa e estou usando um agora. E se você tem pensado em, talvez usar um pouco menos de nicotina, ou se só quer uma fonte de energia mais limpa do que a nicotina, você precisa conhecer a Ultra. E você vai fazer isso em takeultra.com. E você vai usar o código CAMP, para ganhar 15% de desconto, é takeultra.com/camp. Se perguntarem como soube da gente, diga que foi indicação do pessoal do History Camp. Isso ajuda o programa. Agora voltando ao assunto. Derek Bentley foi enforcado em 28 de janeiro de 1953. Ele tinha 19 anos e apresentava dificuldades de aprendizagem. E ele havia se envolvido em um arrombamento mal sucedido com um cúmplice de 16 anos chamado Christopher Craig. Durante a prisão, Craig atirou e matou um policial. Bentley já estava sob custódia policial quando o tiro foi disparado. Mas como Craig tinha menos de 18 anos, ele não podia ser executado.
Então todo o peso da lei recaiu sobre Bentley. O caso gerou grande comoção pública. Mais de 200 parlamentares assinaram moção pedindo clemência. Eles falaram: esse jovem matou um policial, ponham a culpa nele. O outro, com dificuldade de aprendizagem, só estava lá, já tinha sido preso e não teve relação com o assassinato. Mas a moção foi negada e Pierrepont realizou a execução. E mais uma vez, Bentley recebeu um perdão póstumo em 1998. Então, esse é o caso mais louco, porque Pierrepont meio que sabia que ele era inocente. Tipo, o público em geral sabia, membros do parlamento sabiam. Todos eles sabiam que tudo isso era uma farsa, que na verdade foi Craig quem fez isso. Bentley foi o que estava completamente envolvido. Tipo, ele não era totalmente inocente, ele participou de uma invasão para roubo, claro, tipo, pode puni-lo por isso, mas ele não matou o policial. E Pierrepont sabia disso, e mesmo assim avaliou ele através das pessoas e disse: eu trabalho para o governo. Querem que eu mate esse cara, vou lá fazer isso. Eles colocaram ele, executaram ele, e o verdadeiro assassino, esse cara chamado Craig, sobreviveu. Mas aí entra Ruth Ellis. Ellis era uma hostess de boate de 28 anos, e ela atirou em seu amante abusivo do lado de fora de um pub em Londres. Ellis nunca tentou negar o que fez ou sequer fugir. E no julgamento, quando perguntaram a ela o que ela pretendia, você sabe que acontecesse quando ela disparou a arma. Ela disse: eu pretendia matá-lo. Ela foi condenada e sentenciada à morte em menos de 25 minutos, quero dizer. É um caso bem claro. Ellis se tornou a última mulher a ser executada na Grã-Bretanha, e ela foi enforcada por Pierrepont em 13 de julho de 1955. Agora, o caso Ellis gerou grande simpatia do público, não porque alguém duvidasse de sua culpa. Todos achavam que ela provavelmente matou o namorado. Mas, devido à violência doméstica, abuso e desespero, a pena de morte parecia desproporcional. Sabe, por todos os relatos, é como se disséssemos: ok, essa mulher está sendo abusada pelo parceiro e não há nenhum recurso para isso no Estado. Conseguir um divórcio é difícil. Sim, ela fez isso, mas foi errado. Agora também será condenada à morte. Está sendo abusada, tenta sair, mas escolheu o caminho errado e agora deve morrer. O partido só reage dizendo que é uma situação difícil. Tipo, esses três casos, não é certo? Você tem o caso Evans, o caso Bentley e o caso Ellis. Eles se tornaram os pilares da campanha para abolir a pena de morte no Reino Unido. Executar injustamente um inocente é atroz. Matar um adolescente com dificuldades de aprendizagem por um crime que eles já sabiam, na época, que ele não havia cometido é ainda pior. Depois a execução de uma mulher vítima de violência doméstica. E juntos eles transformaram esse tipo de argumento abstrato e fragmentado contra a pena de morte em algo muito real e tangível, que você podia associar a rostos reais. E o homem que puxou a alavanca em todas elas, que estava no centro de tudo, não era outro senão Albert Pierrepont. Agora, enquanto tudo isso acontecia, execuções de crimes de guerra, enforcamentos controversos, a crescente ansiedade pública em torno da pena de morte, Albert Pierrepont levava uma vida realmente comum. A partir de meados dos anos 1940, ele e sua esposa, Annie, administravam um pub em Hollandwood, perto de Oldham, em Lancashire. E o pub se chamava Help the Poor Struggler, um nome ironicamente sombrio. É difícil acreditar que o nome realmente fosse Help the Poor Struggler. Como você vai ajudar um coitado só lhe dando uma bebida? Mas esse era um pub de verdade. A maioria dos clientes nem imaginava que o simpático dono, o homem atrás do balcão, era o principal carrasco da Grã-Bretanha, responsável por centenas de mortes de nazistas, algumas pessoas inocentes e muita gente ruim. Agora Pierrepont era, segundo todos, um cara bem sociável. Ele cantava no pub, contava piadas. Ele era, na linguagem da época, como diziam, um bom sujeito. E essa vida dupla que ele levava, meio que como um cara amigável, tipo dono de pub à noite, pra então acordar naquela manhã. E se tornar o carrasco mais notório, tipo o assassino mais famoso, talvez, com mais mortes, talvez, do que qualquer outra pessoa na Inglaterra, fala muito sobre isso. Algo realmente fascinante sobre a mente de Pierrepont é que ele era praticamente o exemplo clássico de compartimentalização. Agora, isso é algo extremamente importante quando se analisa, sabe, a psicologia dos assassinos em série, e é preciso ser um tipo especial de pessoa para conseguir funcionar muito bem na sociedade, ser bastante pró-social, manter um emprego e, ao mesmo tempo, conseguir esconder esse lado sombrio de si mesmo. Embora Pierrepont seja tecnicamente um assassino em série, pois matou várias pessoas em sequência, ele não é um assassino em série como a maioria entende, certo? Não há relatos nem evidências de que ele tenha sentido prazer no que fez. Nunca foi escondido. Sempre foi com o consentimento do Estado.
No entanto, sabemos que ele conduzia cada execução com respeito, cuidado e dignidade. Ele voltava para casa, servia cervejas aos vizinhos e clientes e, devido à regra de discrição, nunca contou a ninguém o que fazia durante o dia. Parece que ele levava uma vida dupla, como Hannah Montana, mas no caso dele era como um serial killer. Tipo, matando durante o dia e, você sabe, tirando Guinness à noite. E a questão da responsabilidade ainda tá meio que no ar. Ele não escolheu que aquelas pessoas morressem. Ele não é o juiz nem o júri. Ele simplesmente decidiu apenas cumprir a sentença e confiar no sistema. O sistema está me dizendo para fazer isso, então eu vou fazer. E ele confiou que o tribunal realmente manteria seus padrões e que a pessoa que ele estava matando era perigosa e precisava ser removida da sociedade. Isso o torna culpado? Provavelmente não. Isso me faz sentir estranho? Sim. E então, depois de anos mantendo esse equilíbrio delicado, carrasco de dia, barman à noite, em 1950 algo aconteceu que finalmente rompeu sua barreira de distanciamento profissional. Ele foi chamado para a prisão Strangeways, em Manchester, para executar um homem chamado James Corbett. E James Corbett, essa é uma história interessante porque Corbett era um cara que Albert Pierpont conhecia pessoalmente. Veja, Corbett era presença constante no pub. Ele e Albert se abraçavam e cantavam juntos. Eram realmente amigos. Agora, Corbett havia cometido um crime. Ele tinha um pequeno segredo. Ele teve um caso com a esposa do dono do pub. Agora, imagine, você pensaria, cara, eu adoraria matar esse cara. Não, Corbett estrangulou a namorada dele em um acesso de ciúmes e foi condenado à morte por assassiná-la. Aí você pensa, tudo bem. De novo, eu não sou a favor da pena de morte, mas eu entendo porque eles pensam. Tudo bem, uma vida por outra, blá blá blá. Agora Pierpont é meticuloso com o seu processo. Ele sempre dá uma olhada pela porta para realmente ver a vítima na cela de detenção, para garantir que os cálculos para a execução estejam corretos. Então você pode imaginar o sangue sumindo do rosto dele quando ele olha pelo olho mágico e vê seu amigo. E então, na manhã seguinte, ele entra na cela às 8 horas da manhã, como sempre. Segundo as memórias de Pierpont, seus olhos se cruzaram. E naquele momento, aquela parede entre o carrasco e a vítima desaba completamente, certo? Tipo, o Pierpont supostamente cumprimentou seu amigo pelo apelido no pub. Ele olha para ele e diz, "Hein, Tish?", ao que Corbett respondeu, "Tosh", que era o apelido de Albert. E foi isso. Então Pierpont fez o seu trabalho. 12 segundos foi para casa. Matou um homem que ele conhecia há anos naquele momento. Agora Pierpont nunca falou publicamente sobre o que essa execução fez com ele. Mas no livro de memórias Executioner, de 1974, Pierpont escreveu um trecho que virou uma das declarações mais citadas no debate sobre a pena de morte. E ele diz o seguinte: "Cheguei à conclusão de que as execuções não resolvem nada e são apenas uma relíquia antiquada de um desejo primitivo de retaliação que escolhe o caminho mais fácil e transfere a responsabilidade pela retaliação para outras pessoas. O fruto da minha experiência tem esse gosto amargo de que agora não acredito que nenhuma das centenas de execuções que realizei tenha de alguma forma servido como um fator de dissuasão contra futuros assassinatos. A pena de morte, na minha opinião, não alcançou nada além de vingança." Essa citação tem sido usada por abolicionistas no mundo todo desde que foi escrita. Aqui a história complica mais, pois as opiniões de Pierpont nunca foram tão simples quanto esse trecho. Veja, ao longo de sua carreira, mesmo após a aposentadoria, Pierpont sempre enfatizou que estava cumprindo seu dever. Ele falava do cargo com orgulho. Ele via a execução como um ritual sagrado. Alguns biógrafos, como Lenora Klein, disseram que a posição de Pierpont de que não havia efeito dissuasório era genuína, porém limitada. Ele achava que o enforcamento não evitava novos assassinatos, mas isso não quer dizer que negasse o direito do Estado de executar, já que existe diferença entre isso não servir como dissuasão e isso nunca dever acontecer em nenhuma circunstância. Em entrevistas posteriores, Pierpont era evasivo sobre o assunto, às vezes defendia seu trabalho, embora ainda questionasse os resultados. Alguns estudiosos acreditam que suas memórias foram parcialmente influenciadas pelo clima político da época. Veja, a Grã-Bretanha já havia abolido a pena de morte e uma abordagem abolicionista fazia com que ele parecesse muito melhor e era um contexto muito mais favorável para vender um livro. Agora, a verdade provavelmente é que Pierpont tinha opiniões contraditórias, assim como muitas pessoas têm quando passam a vida inteira em uma determinada profissão. E ele podia acreditar que o trabalho era sagrado e, ao mesmo tempo, que não servia para nada. Ele sentia orgulho do que fazia, mas também certo arrependimento pelo uso dado ao seu trabalho.
E provavelmente era complicado e confuso, né? Ser uma pessoa responsável por mortes durante tanto tempo. E aí, no final de tudo, basicamente se perguntando: será que estou realmente fazendo alguma coisa? Será que estou fazendo a coisa certa? Sustentar todas essas tensões é extremamente difícil, e tentar equilibrar tudo isso talvez seja a experiência mais humana de todas, sabe? Você pode pensar em qualquer coisa. Estou punindo meu filho, é o certo a fazer, mas também é difícil. Ou tipo, sabe, eu trabalho em uma, sabe, grande corporação internacional que, sabe, desmata florestas em algum lugar, mas também eu gosto do meu trabalho e ele paga bem. E eu faço o meu melhor para ajudar as pessoas ao meu redor. E é tipo, sim, essas duas coisas estão acontecendo. Eu tenho um iPhone e tipo, eu amo meu iPhone. Eu gosto de rolar o Instagram e ver TikToks, mas também tem uma boa dose de exploração nisso. Eu seguro as duas coisas ao mesmo tempo. Eu só fico tipo, Então depois, sabe, de tudo isso, depois, sabe, da vida inteira do Pierpont, certo? Tipo, todos os enforcamentos, matando pessoas realmente ruins, mas também matando pessoas inocentes. Albert Pierpont olhou para trás e questionou se valeu a pena e se fez diferença. Bem, a Grã-Bretanha aboliu formalmente a pena de morte para assassinato em 1965 com as últimas execuções realizadas em agosto de 1964. O que é um pouco engraçado pensar em ser o último cara a ser enforcado e ficar tipo sério mesmo. Eu não fiquei de fora. Eu estou morrendo agora por causa do ciclo eleitoral. Sendo o último cara a ser enforcado e tipo, eles estão todos meio que chegando assim, mais uma vez, pessoal. Seria uma sketch engraçada, talvez valha a pena dar uma olhada nisso. Agora, isso foi 8 anos depois da aposentadoria de Pierpont. Ele se aposenta e 8 anos depois a pena de morte praticamente acaba. Sem Albert Pierpont não há pena de morte, entende? Seria como acabar com a NBA após a aposentadoria do MJ, sabe? E aí, como seguir? Foram só 8.000 execuções, mas... exatamente, né? Agora, na abolição não foi instantânea ou, sabe, completamente total. A pena capital continuou prevista em lei para traição e certos crimes militares até 1998. Só em 2003 o Reino Unido ratificou o Protocolo 13 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que abole totalmente a pena de morte em qualquer circunstância sem exceções. Curioso que só mantiveram. Se você matar alguém, não pode ser morto. Mas se roubar ou contar um segredo... Tipo, sério? Se você revelar nossos segredos, vamos te matar. Isso é traição, pior que assassinato. Sério? Pois isso pode causar ainda mais assassinatos. Olha, eu sou do time que não mata pessoas. Se alguém faz algo horrível, deve ser preso. Prefiro morrer a passar a vida toda na prisão. Opinião polêmica. Isso é coisa do Satã. Então, tipo, se você realmente quer punir alguém, do que estamos falando? Tipo, eu não sei. Agora estou começando a bancar o moralista. Eu sou só um cara. Sabe, todos nós estamos tentando entender as coisas. Não é que eu me empolguei um pouco demais agora. Agora, esses casos envolvendo Pierpont, certo? Casos como Evans, Bentley e Ellis foram fundamentais para criar o cenário que levou à suspensão da pena de morte no Reino Unido. Eles, sabe, meio que abriram caminho para isso. De certa forma, Albert Pierpont contribuiu para a abolição da pena de morte, porque foi ele quem realizou as execuções nesses casos jurídicos históricos e marcantes. Agora, o legado de Albert Pierpont ainda é contestado, certo? Você tem pessoas contra e a favor da pena de morte que citam as memórias dele como prova de que até o próprio Carrasco sabe que o sistema é problemático. Alguns destacam sua vida de serviço dedicado e dizem que as dúvidas no fim da vida não apagam décadas de trabalho realizado de livre vontade. Outros apontam: você matou tantas pessoas e agora se arrepende, mas é tarde demais. E aí, claro, você tem pessoas do true crime e historiadores debatendo, tipo, o que ele realmente representa. Ele é um instrumento necessário da violência do Estado? Isso é, sabe, ele é um profissional consciencioso que está preso dentro desse sistema falho? Ele era um cara sádico que, sabe, fez todas essas coisas porque realmente queria matar pessoas. Eles realmente fizeram um filme sobre ele em 2005, deram ao filme o nome de Pierpont, e o filme é estrelado por um cara chamado Timothy Spall. E ele proclamou sua história para o mundo e destacou o impacto psicológico do trabalho. E muitos documentários e podcasts ainda meio que olham para esse tema e realmente tentam se colocar no lugar desse cara que teve que lidar com tanta pressão, culpa, orgulho e todo tipo de coisa, sabe? E o mais louco é que isso ainda acontece até hoje. Você sabe, a Grã-Bretanha aboliu a pena de morte há muito tempo.
Mas os Estados Unidos, a China, o Irã e a Arábia Saudita ainda matam seus cidadãos até hoje. Eles ainda realizam essas execuções, fazendo com que o testemunho dele não seja só algo histórico, de muito tempo atrás, mas algo relevante para o que está acontecendo agora. Agora, Albert Pierpont morreu em 10 de julho de 1992, aos 87 anos em Merseyside, na Inglaterra. E a morte dele foi bem tranquila, natural, sem nada de notável. O carrasco mais prolífico da história britânica moderna, vivendo seus últimos anos nessa cidade litorânea tranquila. Sem máscara, sem alçapão. E uma coisa em que eu fico pensando é o quanto ele, pensava sobre a própria morte, sobre as pessoas que ele executava, sobre a morte delas, e o quanto ele era deliberado e tentava mostrar misericórdia para elas. E isso foi meio que a tentativa dele em relação à própria morte. E isso, senhoras e senhores, é uma história resumida da vida do mais notório e último carrasco da Inglaterra, Albert Pierpont. Quero dizer, uma história muito estranha, realmente difícil de entender. É acho que alguém tem que fazer isso. Alguém nos Estados Unidos está aplicando injeção letal em pessoas agora. É um pouco diferente, injeção letal e enforcamento. Claro, é diferente, mas alguém ainda tem que fazer isso. Várias pessoas têm que fazer isso. Elas têm que levar o cara até lá, colocar ele na cadeira. Eu não sei exatamente como tudo funciona, mas é algo que a gente faz. Isso é bem louco. Olha, de novo, eu entendo os dois lados. Não estou aqui para tentar convencer ninguém, mas pessoalmente eu não gostaria de ser o cara que faz isso. E é simplesmente louco pensar que tem um cara por aí agora que faz isso. Eu não sei. É interessante porque Pierpont tinha uma ideia geral de qual era o crime. Quando ele conversava com os oficiais da prisão, ele avaliava o condenado, via o nome, a altura, o peso e depois o crime. Se fosse um caso muito divulgado, como julgamentos nazistas, ele saberia o que aconteceu. Mas ainda assim, ele meio que tratava todo mundo exatamente igual, entrava, fazia o trabalho dele, saía e ia para o bar dele. Bem louco. Eu não sei. Tem um elemento nisso que é tão mórbido e tão sombrio, mas também, se algo terrível acontecesse com alguém da minha família, sabe o que quero dizer? E se fossem executar essa pessoa, eu fico pensando como minha opinião mudaria. Mas eu não sei. Tem uma parte de mim que pensa, eu não sei se o Estado deveria ter o monopólio da violência, sabe? Você não pode matar pessoas, mas nós podemos. Não quero viver assim, não gosto disso. Isso me parece estranho. Eu não sei. É uma vida bem louca, sabe? Esse cara teve uma vida intensa como carrasco e morreu de forma silenciosa. E eu aposto que, sei lá, a culpa me consumiria vivo sabendo que eu matei esse cara, especialmente naquele caso, como é mesmo, o caso Bentley. Esse é o garoto que não tinha culpa, e ele sabe que é inocente. Aquele caso do cara que foi acusado e condenado por matar o próprio filho. E aí a gente descobre que talvez tenha sido o vizinho que fez isso e tal. Pelo menos naquele momento você pensa, fiz o que devia, como o tribunal mandou, era o certo, depois segui em frente. Tudo bem. Sei que esse garoto é inocente. Vi as reportagens e os manifestantes. Ele não estava presente quando ocorreu, mas o Estado busca vingança, assim como tribunais e policiais querem punir quem matou um dos seus. Então vão matar o amigo dele. Parece coisa de gangue, é loucura. Mas de novo veio de cima. Não tinha nada que você pudesse fazer a respeito. O que ele vai dizer? Eu não vou matar ele. Vou arrumar outra pessoa. É, claro. Mas pelo menos você protege sua própria consciência e seu próprio código moral. Se opor e dizer, olha, não concordo com isso. Desculpa, não vou fazer. Você pode achar outra pessoa pra fazer isso. Tenho certeza que tem um monte de gente. Pode me demitir de vez. Eu não vou fazer. Uma coisa que a gente deixou de lado. O James Corbett. Amigo dele que ele teve que executar. Lembra dos apelidos? Tish e Tosh. Não é louco? Parece nome de dude rap. Tish e Tosh. Dois amigos no bar cantando antigas canções de marinheiro. É isso. Então você vai lá e estrangula alguém. Parte de mim também pensa que isso é quase mais fácil. Eu preferiria matar meu amigo que é um criminoso do que matar um inocente que eu não conheço. É isso aí. Tem uma parte de mim que pensa. Você é meu amigo, mas fez algo horrível. Você estrangulou sua esposa. Não pode matar sua esposa. Isso é insano. E de novo, eu não sou muito a favor da pena de morte, mas se tiver que fazer uma, essa aí eu aceito. Matar um cara inocente eu não consigo. Fala sério. E ele está olhando pra você, não acredito que é assim. Não acredito que é assim que eu vou morrer. Só estava no lugar e hora errados, lidando com a morte do meu filho. Agora vou ser executado. Eu não sei, meio mórbido, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês, cara? Você aí que está ouvindo em casa, trabalhando agora, provavelmente fazendo entregas para UPS ou algo assim.
Talvez trabalhando em um depósito. Motorista de entrega da Amazon, um salve pra você. Um salve pros caras da Amazon. Vi um entregador dele se envolver numa briga perto do apartamento. Um cara bateu de ré no caminhão e tentou fugir. O entregador da Amazon questionou. Começaram a brigar e eu só assisti enquanto jantava. O cara saiu do carro e foi uma confusão. Sinto pena dos entregadores da Amazon que lidam com isso sempre. Então eu agradeço a vocês por sempre entregarem meus pacotes no prazo e no geral serem bem legais quando eu vejo vocês pelo bairro. Mas isso não importa. O que acha de Albert Pierpont? Você seria um carrasco? Conseguiria lidar com isso? Acho que tem o outro lado. Posso dar paz às famílias e tirar pessoas ruins da sociedade que poderiam cometer novos crimes. Quem garante que eles não vão machucar pessoas na prisão? Diga o que quiser sobre os presos, mas acho que também merecem respeito e não devem ser feridos por algum maníaco. Então, eu não sei, acho que é complicado, não consigo ver os dois lados. Mas o fato de que esse cara, Albert Pierpont, realmente teve que viver isso. Eu adoraria saber o que você pensa. Por favor, deixe um comentário no YouTube, no Spotify. Eu leio todos eles. Se quiser me ver na estrada, marque Agnon ao vivo. Para entrar no círculo interno com a galera, temos o Patreon. Esse é nosso acampamento onde todos nos reunimos. Nós fazemos episódios todo mês que são exclusivos no Patreon. Fazemos uns ao vivo com toda a galera e lançamos episódios sem anúncios. Se você é daqueles que dizem, ei, eu odeio os anúncios, ótima notícia. Pelo preço de uma xícara de café, você recebe o que mesmo? 16 episódios por mês completamente sem anúncios. Quero dizer, não é um mau negócio. Além dos bônus. Além dos bônus, é um custo-benefício absurdo. Acho que deveríamos aumentar. Sério, falo sério. Não, mas falando sério, aproveite enquanto pode. E sim, eu agradeço muito a vocês. Se você gosta de coisas de história, ótima notícia. Estamos fazendo acampamento de história o tempo todo. É isso que fazemos aqui. Se você gosta de conteúdo sobre religião, temos o acampamento de religião. Você pode conferir também. E claro, se você gosta de teorias da conspiração, investigações profundas e tudo o que está acontecendo agora, bem, é aí que temos o acampamento Gaon, onde eu converso com especialistas de verdade, muito mais inteligentes do que eu. Se você curte uma vibe de história, estamos juntos. Obrigado por assistir, agradeço muito. Que Deus abençoe e até a próxima para falarmos do passado. Paz.